Jesus é o nosso exemplo. Amém? Jesus é o nosso exemplo. Paulo diz que nós temos que ser imitador de Cristo. Agora, este jejum que Jesus fez é o maior jejum, a quantidade de dias que temos na Bíblia. É um jejum bem difícil e não é qualquer pessoa que pode se enveredar por este caminho. E você nunca deve começar um jejum já por 40 dias, nunca deve fazer isso. E nós vamos ler e ver como Jesus, o que aconteceu. E Jesus, cheio do Espírito Santo, aqui temos um primeiro alerta, né? O jejum de 40 dias, alguém que está cheio do Espírito Santo, né? No capítulo 3, nós vamos ver o batismo de Jesus, e aqui ele está cheio do Espírito Santo. Quem nos ajuda a passar por esses tempos, a jejuar e a buscar a face do Senhor, é o nosso ajudador e consolador, o Espírito Santo de Deus. Amém? É por isso que Jesus disse que nós não devemos colocar remendo de pano novo em veste velha, nem vinho novo em odres velhos, né? Então, a gente tem que estar na presença de Deus, cheios do Espírito Santo, e aí sim, nós começamos um tempo de consagração ao Senhor. Então, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. Então, nosso organismo ele não vai suportar mais que 3 dias sem água. No meu ensino, eu nunca ensino pessoas a fazerem jejum sem água, exceto se for uma única refeição, por exemplo, pular o café da manhã ou o almoço. Aí você não vai ter grandes problemas em ficar sem água. Aqui diz que ele teve fome. Se ele teve fome, é porque ele bebeu água durante este jejum. Jejuns de 40 dias, você precisa de água. A maioria das pessoas que fazem esse tipo de jejum bebem suco, água, porque é um jejum bastante difícil. Mas neste caso específico, nunca se enverede aí por caminhos em fazer jejum sem água, certo? Nosso corpo não suporta a falta de água. E eu falei bastante sobre água na terça-feira. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando um monte alto, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poder e glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse: vai-te, Satanás, porque escrito está: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os teus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém? Então a gente ainda tem que estar mais atento nestes dias, porque o inimigo ele veio tentar quando Jesus está se consagrando. Então nós temos que ficar mais alertas. São 21 dias de jejum, a igreja toda vai orar, todo mundo de alguma maneira pode fazer o jejum, ou uma refeição, ou um alimento específico,
Eu já disse essa semana que jejuns tem a ver com alimentação. Então, eu posso pular um alimento ou uma refeição, mas todo mundo pode fazer algum jejum e se consagrar e buscar a Deus e estar na presença de Deus. Nós estamos iniciando o ano. A gente sabe que o inimigo não vai desistir, assim como não desistiu aqui. Diz que ele se ausentou dele por algum tempo. Significa dizer que ele voltaria a tentá-lo, não é? E assim é conosco também. O inimigo, eu não sei porquê, disse na terça-feira, mas ele fica perseguindo muito quando nós fazemos propósitos de jejum. Então a igreja vai jejuar, a igreja vai orar, a igreja vai estar junto nesse propósito. E daqui a pouco eu vou dizer qual o jejum que você pode fazer, de acordo com a sua possibilidade. Ninguém morre de fazer jejum se fizer as coisas com sabedoria. E nós temos a direção do Espírito Santo. Jejuns devem ter direção do Espírito Santo. Devem ser um chamado do Espírito Santo. Às vezes, a pessoa passa muito tempo sem jejuar, mas tem algum momento que o Espírito Santo chama para o jejum. E o Espírito Santo chamou esta igreja para jejuar. Nos chamou para jejuar. Então faremos isso. Obedecendo o Espírito Santo, os limites de cada pessoa. Cada um conhece o seu corpo, cada um sabe o que consegue fazer, até onde consegue ir. Eu falei na terça-feira que nós deveríamos preparar o nosso corpo nesta semana, uma alimentação mais leve, menos frituras, menos carnes, menos refrigerantes, e tudo isso para que o nosso corpo estivesse preparado para esses 21 dias que estão por vir. Amém? Então, prepare-se para nós termos revelações do céu, para nós termos um mover de Deus, porque isso com certeza vai acontecer. Porque eu tenho pesquisado sobre todos os jejuns da Bíblia e em todos eles, grandes coisas aconteceram. Grandes coisas aconteceram. Então, nós vamos obedecer à voz do Espírito Santo e vamos orar e jejuar por 21 dias. E você quiser vir, venha. Venha orar, venha jejuar, venha estar na presença de Deus. A gente não sabe o que virá. Nós começamos o ano agora, a gente não sabe o que está por vir, mas a gente já vai se preparar. Nós já vamos nos preparar, né? A gente já vai estar buscando a Deus, para que Deus possa nos dar livramento, possa nos dar direção, discernimento, proteção. E é por isso que nós estamos nesse propósito. Amém? Então, venha buscar a Deus junto conosco, em nome de Jesus. Esse é o momento das ofertas. Eu gostaria de ler um texto que está em Gênesis, capítulo 41. Gênesis 41. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e parava junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho.
E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, todos os sábios, e Faraó contou-lhe os seus sonhos, mas ninguém havia que interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra seus servos e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes e interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito a mim, me fez tornar ao meu estado, e aí ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava em pé na praia do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne, formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas e miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias à vista que subiam depois delas são 7 anos. Como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida da terra do Egito. E a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó. É porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Amém, irmão? Nós temos um princípio aqui importantíssimo para as nossas vidas. Um princípio muito sério. A gente lê uma linda história, a gente vai ver José agora ser levantado a governador do Egito. Essa história é uma história muito linda, mas o princípio que nós temos aqui é o que nós precisamos aprender hoje. Irmãos, olha, quando nós estamos vivendo tempos bons, de fartura, de prosperidade, a maioria das vezes a gente se esquece de Deus, de buscar a Deus, de agradecer a Deus, de louvar a Deus,
de exaltar a Deus. Nos tempos de fartura, de prosperidade, nós vamos gozar a vida e esquecemos que quem nos abençoou foi Deus. Mas quando vem os tempos de dificuldade, desemprego e tantas lutas, e eles chegam para todas as famílias, chegam para todas as pessoas, não é uma ou outra família, todo mundo sempre passa por lutas e dificuldades. Aí sim nós buscamos a Deus. Aí sim nós vamos lá orar, chorar e dizer por que Deus. Mas quando está tudo bem, quando está abençoado, a gente nem... O que José vai falar para Faraó? Poupa uma parte de todo o cereal e de tudo que você colher nos tempos de fartura. Guarda, poupa para os tempos difíceis. Esse é um princípio difícil de nós obedecermos ao Senhor. E quando nós temos fartura, nós vamos e gastamos tudo e colocamos, fazemos coisas que tolas. Aí vem o tempo de dificuldade, não poupou, não guardou, não pensou, não se precaveu. Aí você pode estar pensando, mas o que eu ganho? Dá para fazer o quê? Se ganhar 10 mil, vai viver do mesmo jeito. Por quê, irmão? Porque não importa quanto a gente ganha. Importa se a gente tem sabedoria. Tem gente que ganha 1.000 e guarda. E tem gente que ganha 10 mil e não guarda nada. Entende? Não é? A questão não está em quanto eu ganho. A questão está em que eu não tenho sabedoria para gastar e para economizar. Falta sabedoria. Mas você nunca se esqueça desse princípio de Deus. Os tempos de vaca gorda, busque o Senhor. Seja fiel a Deus. Seja fiel na presença de Deus, na casa de Deus. Seja fiel ao Senhor. E quando vier os tempos de vacas magras, com certeza Deus há de suprir. E você terá reserva, você terá condições de passar por tempos difíceis. Amém? Então, é um princípio que nós precisamos aprender. Como é que nós fazemos isso? Primeiro, nós somos fiéis ao Senhor, dizimando, ofertando. E segundo, quando eu recebo, eu devo ter um propósito de poupar, ainda que não seja um valor muito grande, poupar. Você quer abençoar seus filhos? Quer? Abre uma caderneta de poupança para ele e coloca lá todo mês uma pequena quantidade. Isso é jeito de abençoar, filho. Não indo na loja comprar um brinquedo de R$500. Quebra o brinquedo e acabou seu dinheiro. Mas quando a gente tem muito dinheiro, sabe o que a gente faz? A gente vai no shopping. Quando a gente tem muito dinheiro, sabe o que a gente faz? Vai gastar tudo. Então, vamos aprender com a Bíblia. Não quero dizer aqui que você não deva passear, não é nada disso. Mas você precisa pensar e ter sabedoria, porque podem vir tempos difíceis, podem vir dificuldades. E aí a gente... Eu fui num curso e a pessoa que deu o curso lá disse que a gente tem que ter guardado 5 vezes o salário que a gente ganha para os tempos difíceis. Então, se eu ganho 1.000, eu tenho que ter guardado 5.000. Sempre 5 vezes o que eu ganho. Pastor, você é louca? Não sou. Eu sou. Não sou. Se a gente tiver sabedoria do céu, a gente consegue ter uma vida financeira equilibrada. Equilibrada. Amém? Equilíbrio. A palavra é equilíbrio. Quando você estiver colhendo muito, sendo muito abençoado,
lembre-se de Deus. Amém? 1 Samuel, capítulo 7. Na semana que passou, nosso irmão vice-presidente, Evandro, ele pregou no capítulo 6, falando sobre a arca. Falando que a arca foi levada pelos filisteus. Quem lembra? Glória a Deus. A arca foi levada pelos filisteus. Os filisteus guerrearam contra Israel. A arca foi levada e quando a arca chegou lá no templo de Dagon, as doenças, as enfermidades vieram sobre os filisteus, né? E os filisteus quiseram se livrar da arca e, como já ensinou o nosso irmão Evandro, eu não vou falar sobre isso porque nós já aprendemos. E aí eles devolvem a arca, né? Porque a maldição estava sobre eles, eles tomaram do que era santo, né? E aí no capítulo 7, diz assim: então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Aí diz assim: e sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel, o profeta Samuel, né? A toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes. Repita isso, igreja, por favor. Com todo o vosso coração. Ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só. Ele vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram a água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Jejum geralmente está na Bíblia ligado a arrependimento. Quando você vê na Bíblia a nação de Israel se juntando, congregando e jejuando, é um tempo de arrependimento, é um tempo de buscar a presença de Deus. A situação era ruim porque os filisteus estavam dominando sobre Israel. 20 anos a arca estava longe e eles estavam lamentando, eles começaram a lamentar, depois de 20 anos sofrendo. Eu não sei porque tem gente que espera tanto tempo para sofrer para poder tomar uma decisão de começar a buscar a Deus. 20 anos. Aí eles começam a se lamentar e a chorar. Aí Samuel vai falar. Samuel vai dizer o que tem que fazer. E o que Samuel fala aqui serve para nós, irmão. Serve para todos os tempos. Para todas as nações, para todos os povos, para todas as igrejas, para todas as famílias. E o que ele fala aqui é o que nós precisamos para nossas vidas e nossa família. Ele vai dizer: olha, se com todo o vosso coração se converterdes ao Senhor. Se você abrir sua Bíblia no livro de Joel, e eu sei que vai demorar um pouco para você achar, mas eu já abri aqui, mas vá achando aí, Joel, capítulo de número 2. A situação também era lamentável aqui, quando o profeta Joel vai profetizar. Havia uma praga de gafanhotos, algo muito sério estava acontecendo
E o profeta vai apelar os israelitas para que se arrependam e voltem ao Senhor. Então, em Joel 2, Joel capítulo 2, no verso de número 12, ele vai falar a mesma... Irmão, essa é a palavra de tudo que é profeta, fala a mesma coisa. Ele vai falar a mesma coisa que falou Samuel. Porque esse é o segredo para ter a misericórdia de Deus, para ter a bênção de Deus, para ter o favor de Deus, para que Deus possa olhar para nós. Ele vai falar a mesma coisa. No verso 12, ele diz assim: ainda assim, agora mesmo, quando é o tempo, irmão? Agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejuns, com choro e com pranto. Olha o que diz o 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. De novo, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em beneficência, e se arrepende do mal, como eu ensinei ontem acerca dos ninivitas. Quando os ninivitas se arrependeram, Deus retirou a palavra que havia dito que eles seriam destruídos. Então, o que é que a gente tem que fazer para tocar o coração de Deus, irmão? Convertei-vos de todo o vosso coração. É que às vezes a gente muda de roupa, muda de cabelo, faz uma conversão que tem a ver com o exterior. Mas o que o Senhor está dizendo aqui, que não é exteriormente, é interiormente. O Senhor quer uma mudança verdadeira, uma mudança de natureza, irmão, não é uma mudança de roupa. É uma mudança de coração. Não é uma mudança de roupa. Eles rasgavam as vestes, mas o coração estava endurecido. Não é nada exterior, não é o que eu faço por fora, irmão. A gente faz, quando se converte, a gente tem condutas, digamos, boas, mas porque Deus está lá dentro do nosso coração. Convertei-vos de todo o vosso coração. Muita gente, irmão, muita gente que eu já passei, já vi isso. Quando vem a luta, aceita Jesus, batiza, e quando resolve os problemas, desaparece, some, abandona Deus, abandona tudo. É por isso que o Senhor fala que é de todo o vosso coração. Quem realmente deixa Jesus entrar dentro do seu coração, quem realmente busca a Deus e diz: Deus, essa vida não serve para mim, eu não sou uma pessoa que te agrada. Irmão, pelo amor de Deus, ninguém precisa dizer isso pra gente. A gente sabe. Eu não sou uma pessoa que agrada a Deus. A gente sabe, irmão. A gente sabe. Senhor, eu não sou uma pessoa que te agrada. Eu estou fazendo tudo errado. Entra no meu coração, entra na minha vida, muda a minha história. Os judeus, eles se queixavam, irmão, das suas perdas. Eles estavam perdendo isso, mas eles não se queixavam, irmão, do seu pecado, de estar desagradando a Deus, de estar adorando outros deuses. Faziam obras para as pessoas ver, mas o seu coração estava longe de Deus. Faziam as coisas para as pessoas verem, mas não tinha nada de Deus ali. Deus sabe, irmão, Deus sabe. Olha o que ele falou em Samuel, lá em 1 Samuel, olha o que ele fala aqui em Joel. E eu poderia te dar mais pelo menos 10 versículos, do mesmo jeito. Pelo menos 10.
Então não é o que eu faço. Não é o que eu faço, irmão. É o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E o que o Senhor quer? O Senhor quer mudar o meu interior, mudar a minha natureza, mudar a minha vida. O Senhor quer entrar no meu, quer que eu rasgue o meu coração, irmão. É isso. Você se converte, rasga o teu coração, pranteia com jejum e choro e pranto. Olha a receita, irmão. A receita que agrada a Deus. Se converte de todo o coração, com jejum, com choro e com pranto. Não vai por outro caminho, irmão. Não vai adiantar você tentar contornar, porque o caminho é esse. A gente fica tentando contornar, buscar uma situação um jeito mais fácil, menos. Não, o caminho é esse. É se converter mesmo, é mudar o coração mesmo. E quando Jesus entra no nosso coração, irmão, a gente muda de verdade. Não é só por fora. Não é só por fora. A gente muda de verdade. Então ele nos disse, olha, rasgai o vosso coração nas vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Por que vale a pena? Olha o que diz o verso 13, porque Ele é misericordioso. Se tem uma coisa que você precisa, é da misericórdia de Deus. Aliás, a Bíblia diz que se não fossem as misericórdias de Deus, nós já teríamos sido consumidos. É que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todo dia, irmão. Pense, você que ainda não rasgou o seu coração. Pense como o pai daquele filho pródigo de Lucas 15. O pai ficava todo dia olhando pela estrada, esperando o dia que ele ia ver o seu filho voltando para casa. Deus está assim todo dia, esperando o dia que você volta para casa. O dia que você rasga o seu coração de verdade. Sabe quem foi que falou com o filho pródigo? Não foi nenhum profeta. Diferente do povo de Judá, diferente lá nos dias de Samuel, não foi o profeta que falou com o filho pródigo. Foi os porcos. Só depois que ele foi comer bolota de porco, é que ele se lembrou de que tinha um pai, que era amado na casa do pai, que era cuidado na casa do pai, e que na casa do pai ele era abençoado. É os porcos que fez com que ele se levantasse, se lembrasse que ele tinha um pai que estava esperando por ele. Mas será que a gente precisa esperar porcos falarem conosco? Chegar numa situação em que chegou aquele moço e quando ele volta para casa, o pai estava esperando, olhando pelo caminho, esperando ele voltar. E a Bíblia diz, diferente das pessoas que muitas vezes não acreditam que a gente tem coração dado, transformado, aquele pai, quando o filho voltou, ele botou um anel no dedo, ele botou sandália nos pés, ele o abraçou, ele beijou, ele o recebeu. E Deus faz assim comigo e com você também. Ele faz isso conosco também. Convertei-vos de todo o vosso coração. Como o coração está muito duro, aqui nessa igreja vai ter jejum e pranto. Porque o coração está muito duro. Porque a gente esqueceu de como Deus é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se. Irmão, pensa na paciência que Deus tem com você. Pensa. Pensa na paciência que Deus tem com você. Fala a verdade. Não era já poder cair um raio do céu na nossa cabeça certas coisas que a gente faz e fala. Mas Deus é misericordioso, tardio em irar-se, e está sempre esperando o dia que a gente pare de comer bolota de porcos e volta para casa. Tardio em irar-se, grande em beneficência, e se arrepende do mal.
converter de todo o coração, com jejum, com choro, buscar a presença de Deus. E a nossa igreja vai jejuar e vai orar para que Deus possa tocar o coração mais endurecido, possa trazer um avivamento e arrependimento mesmo. Esta igreja vai pôr o joelho no chão, a cara no pó e vai chorar para que as pessoas possam voltar-se para Deus. Um coração quebrantado. Coração quebrantado. Sem orgulho, sem arrogância, reconhecendo que nós não somos nada sem Ele. Reconhecendo. E a minha proposta, como são 21 dias de jejum, a minha proposta para a igreja é o jejum que Daniel fez. No capítulo 10 do livro de Daniel, a Bíblia diz, e nós vamos estudar isso ao longo desses 21 dias, que Daniel fez esse jejum que eu vou te colocar para você agora. Mas antes, eu digo para você, irmão, você não sabe quanto tempo você tem. Então, que esse seja o dia que você vai realmente se converter de todo o teu coração. De todo o teu coração. Se voltar para Deus. Só te lembrando que quando essa igreja ora e essa igreja jejua, Deus opera. E eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Para que Deus se mova na sua vida. E eu vou te ver aqui, de joelho dobrado, confessando a Jesus como seu Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Então, o jejum de Daniel, na minha opinião, é um jejum muito difícil. Especialmente para aqueles que comem muita fritura e salgadinho e essas coisas. Tem grande dificuldade para fazer esse jejum. Os 21 dias de jejum de Daniel, quem fizer deve se abster de qualquer alimento que traga ou coisas que tragam prazer carnal. Cada pessoa deve tomar a sua decisão. Daniel, nos dias que jejuou, ele orava 3 vezes ao dia, comendo somente alimentos saudáveis, bebendo só água e sucos naturais. Durante esse tempo, nós evitaremos alimentos pelos quais mais o nosso corpo deseja. Então, o que é que nós podemos comer no jejum de Daniel? Frutas em geral, legumes e verduras, derivados de soja, carne, leite de soja, sopas, todo tipo de tempero, massas, só se fossem ovos, chás e suco natural. Quais são os alimentos que não devem ser ingeridos no jejum de Daniel? Carne em geral, qualquer tipo de carne. Carne de vaca, de frango, de porco, de peixe. Derivados de carne e leite. Ovo, linguiça, salsicha, presunto, salame. Aliás, isso aqui é um veneno, você não devia comer nunca. Vai lá. Salame, hambúrguer, mortadela. Lembrando, nós não vamos fazer dieta. Nosso jejum tem propósito. Fazer jejum sem propósito é dieta. Nós não vamos fazer dieta, porque a gente vem 21 dias e vai orar 3 vezes por dia, de manhã na hora do almoço e à tarde. E vai vir para a igreja 21 dias, botar a cara no pó. Então você vem preparado para pôr a cara no chão mesmo e orar ao Senhor. Macarrão, mas sem ovos.
pão sem ovos, que é proibido, macarrão com ovo, pão, leite, tortas, pudim, tudo que é bom, né? O que você acha? Eu não como já essas coisas, né? Rosca, bolacha recheada, enfim, tomar água em abundância. Então é esse jejum que é a minha proposta para a igreja. Pastor, eu não consigo fazer isso. De fato não é fácil. Mas você pode jejuar de outra maneira. Como? Pule uma refeição. Acorde pela manhã, se apruma, se arruma, unja a sua cabeça e não toma café. Só vai almoçar. Consagra o seu café da manhã ao Senhor. Isso não é tão difícil assim. Não é tão difícil fazer isso. Ou então você pode fazer outro tipo de jejum, que também não é fácil, mas é possível. É o jejum que a gente vem para a igreja em jejum, às 18 horas não come mais nada e só vai almoçar no outro dia. Aí você pode comer o que você quiser. Só que eu vou dizer uma coisa, você vai ter uma dor de cabeça, você jejuar esse período, depois você se encher de salgadinho e essa coisa toda, você vai ter uma dor de cabeça. Então, minha sugestão é que você não coma, evite esses alimentos enquanto você estiver jejuando. Pastor, eu não consigo nada disso, mas eu vou deixar de tomar refrigerante. Vou ficar uns 21 dias sem tomar refrigerante. Pode? Pode. Desde que você tenha propósito, venha para a igreja, venha orar. Não posso vir todo dia, mas eu estou viajando, eu trabalho. O dia que não tem jeito, não tem jeito. Mas o dia que tem jeito, você venha sem banho, engraxado, cheirando mal, não tem problema, pode vir. Porque tem gente que trabalha com serviço que soa, essas coisas. Não vou para a igreja desse jeito, vem desse jeito, irmão. Então, todo mundo pode jejuar. A igreja toda pode jejuar. Agora, se você acha que vai fazer isso aqui para emagrecer, então não perca seu tempo. Nós não estamos aqui para emagrecer. Ainda que isso faz muito bem para a saúde. Ainda que você, ainda que linguiça, salsicha, presunto, essa coisa toda aí, irmão, você come. Mas é um problema. Eu não vou falar sobre isso, porque toda vez que eu falo isso, vira uma confusão, né? Um dia ainda vou ensinar sobre isso, alimentação, né? Mas esse é o nosso propósito. Se você quer fazer este jejum de Daniel, a pastora Rosilene tirou algumas cópias. Então aqui tem um roteiro. Além do roteiro, nós temos aqui versículos e tudo para ler. E nós vamos ler, nós vamos nos consagrar ao Senhor. Se você quer fazer este jejum, a pastora Rosilene vai ficar lá na porta, ela te entrega este roteiro aqui para você seguir. Se você vai pular só o café da manhã, levanta de manhã, dobre o seu joelho, levanta 15 minutos, meia hora mais cedo, entrega ao Senhor. O Senhor sabe que eu não fico sem café, mas não vou tomar café hoje, porque eu quero buscar mais de Ti, eu quero mais da Tua presença. Aí depois, na hora do almoço, você unge a sua cabeça no novo com óleo, entrega o seu jejum, Senhor. Eu jejuei, eu sei que não é muito, mas é o que eu consigo hoje, me ajuda. Eu quero me consagrar a Ti esses 21 dias. Você vai ver o que Deus faz na sua vida. Vai jejuar à tarde? Quando for 5 para 6, dobre o seu joelho, unge a sua cabeça com óleo. Senhor, eu vou só comer amanhã no almoço. Eu quero consagrar esse tempo ao Senhor. Mas só até um detalhe. Você não vai ver televisão. Você não vai ficar no WhatsApp até de madrugada. Você não vai... Essa coisa toda. É jejum mesmo. Até na hora do almoço. Ou até pela manhã. É jejum mesmo. É para se consagrar ao Senhor mesmo. Nós não estamos fazendo dieta. Nós não estamos fazendo dieta. Nós estamos nos consagrando ao Senhor. E você venha preparado para pôr sua cara no pó aqui no chão da igreja. Em nome de Jesus. Amém? Então, aqueles que escolherem esse jejum, que é a minha proposta, procure a pastora Rosilene. Os que forem fazer os outros, que tiver alguma dúvida, me procure no final do culto. Eu tiro as dúvidas de vocês. Aqueles que não podem estar aqui todos os dias,
de que podem, venham para a igreja. Mas eu não venho, mas você pode permanecer no seu jejum. Você sabe que às 18h30 nós estamos aqui orando. Então, quando for 18h30, esteja onde você esteja, ore ao Senhor. Tá bom, queridos? Todo mundo pode jejuar. Eu já não tomo refrigerante, mas eu tomo café. Faça. Eu vou ficar 21 dias sem café. Eu não tomo nem refrigerante nem café, mas eu gosto de chocolate. 21 dias sem chocolate. Então todo mundo pode fazer, certo, pastor Ivan? Todo mundo pode fazer jejum. Mas a minha proposta é esse. Mas como é bem difícil, eu confesso a vocês que é muito difícil. Eu ainda prefiro ficar 12 horas sem comer e sem beber. Mas esse aqui é muito difícil. Mas é esse que eu vou fazer. Okay? E quem quiser me acompanhar nesse, fique à vontade. Quem não quiser, vai escolher um outro, mas vai jejuar. Todo mundo, toda a igreja, em nome de Jesus, vai escolher um jejum e vai jejuar. Irmão, eu não tenho dificuldade nas coisas de comer. Porque eu já não como um monte de coisa que está escrito aqui. Eu já não como mesmo, uma porção de coisas dessas que estão escritas aqui. Mas, se você come essas coisas aqui, vai ser uma guerra para você. Mas não seria uma boa ideia? Não seria? Não seria uma boa ideia você parar de comer salsicha? Ainda que salsicha é bom, né? Tudo que eu falei é bom, irmão. Salsicha. Agora, vamos lá. Vou perguntar para o Evandro o que ele acha de repolho. A cara dele. Berinjela. Para mim não tem dificuldade. Mas é no espiritual. Qual é a dificuldade disso aqui? O que acontece no reino do Espírito. Essa é a dificuldade. Todo mundo entendeu? Então nós vamos chorar, prantear e jejuar. Como igreja. Em nome de Jesus.